Nesse vídeo aqui eu quero te passar um sutil detalhe que faz qualquer mulher ter muito resultado. E olha só que interessante, quando nós falamos de resultados, você tem que pensar aonde você quer chegar. Ah, Dani, eu quero perder gordura, quero ganhar massa muscular. Só que quando você quer acelerar esse prazo, quando você fala assim, Dani, eu quero ter um resultado rápido, você vai se render a dois caminhos. Ou você vai ter colaterais, geralmente de uso de recursos que ajudam você a aumentar a massa muscular de forma acelerada, ou se você quiser perder peso, você vai ter um reganho de peso. Isso não é uma regra, mas é importante você entender que se você fizer dietas restritas, se você usar medicamentos que tiram a sua fome, uma vez que você não usa mais esses análogos, uma vez que você desmonta aquela dieta, aquela rotina, a tendência é que você tenha um reganho de peso gigantesco. Então, a ideia aqui não é necessariamente otimizar só os seus resultados, mas mostrar para você que existe uma forma de ser duradouro, de ser consistente, de parar de ter reganho de peso. E outra coisa, que eu acho que é o ponto mais importante que eu vejo aqui em consultório, é ensinar vocês a conseguir de fato se manter num plano sem desespero, sem, sabe, conciliando com a sua vida. Porque esse é o ponto principal. Muita gente começa um plano e acaba desistindo, não é porque a dieta era difícil, não era porque não tinha algo que ela não gostava de comer, não era porque ela tinha um treino extremamente extenuante que ela não desse conta, mas sim porque ela não conseguia conciliar com a vida social dela. E isso é muito comum na mulher. Justamente porque muitas vezes ela tem um marido, ela tem filhos, ela tem o trabalho, e aonde ela vai, estamos inseridos num ambiente obesogênico, né? Que é quando você pega em qualquer lugar vai ter oferta de comida. Isso é muito comum. Isso, inclusive, às vezes acontece dentro da própria academia, acontece, por exemplo, comigo lá dentro do jiu-jitsu, aonde você vai ter a oferta de comida. E é muito difícil quando você não está estruturada, quando você não sabe o que vai acontecer, ou quando você não se organiza para isso, você furar a dieta. E talvez você não me conheça, mas eu sou o Dani, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando conteúdo com você. Então, se você é nova aqui, em qualquer momento desse vídeo que você se sentir extremamente confortável, por favor, considere se inscrever no canal e também já deixa aquele like da confiança porque me ajuda bastante. Para mim é muito comum conversar com mulheres, para mim é muito comum poder treinar mulheres, montar dieta para mulheres, afinal é as minhas formações. Só que é muito interessante que eu nunca vi nenhuma mulher reclamando do treino. Esse professor não me passou XYZ, essa nutricionista não me passou aquilo, ou será que está certo, será que está errado? Muitas vezes eles não vão sentir uma certa segurança na estrutura. Por isso que é muito importante você sair do ponto A para o ponto B junto com uma estrutura. Então eu separei alguns bullet points para a gente conversar aqui, e o primeiro é você trabalhar em fases. Tá? Então vamos só supor assim, você quer ir do ponto A ao ponto B. O ponto B é ganho de massa muscular, o ponto B pode ser redução do percentual de gordura, enfim, seja lá qual seja o seu objetivo. Normalmente no final ele sempre vai acabar num combo estético, sempre trabalhando recomposição corporal, menos gordura, mais massa muscular, com mais linhas no físico, para deixar mais estético e tudo mais. Muitas vezes para trazer mais condicionamento, para poder correr melhor, para poder brincar com os filhos, enfim. De qualquer forma, você vai precisar ter uma linha. E como eu falei no início do vídeo, se essa linha for curta, se ela tiver um período curto, mais você vai se suceder, vai ficar suscetível a subterfúgios que vão gerar colaterais ou reganhos depois. Então, de qualquer forma, você vai ter um bom colateral. Mas é importante que você estenda essa linha. Porque quanto maior for essa linha entre o ponto A para o ponto B, mais fácil vai ser de você ter um resultado duradouro. Por isso que eu separo em blocos para as minhas pacientes. Então, por exemplo, eu fico 90 dias ali. Dentre esses 90 dias, a nossa meta principal é a redução do peso corporal. Vou supor que a pessoa vai começar com peso alto. Ela vai ter uma redução do peso corporal. Para mim não importa se ela vai perder 5, 10, 15, 20, 30 quilos. Inclusive eu estou com uma paciente que ela está batendo agora os seus menos 30 quilos aí e a gente está muito feliz. Até falei para ela começar a preparar os documentos porque vamos... É papo de troca de CPF. Se você me acompanha no Instagram, você já deve ter visto antes e depois dela lá. Beleza. Eu não sei quantos quilos ela vai perder, mas o fato é que a gente vai buscar essa redução do peso corporal.
Por que eu digo isso? Porque se você pega e coloca, tem que perder X quilos, vai dar uma pressão em você e você não vai conseguir chegar lá, porque, não tô perdendo peso. E a mulher, ela tem muita coisa envolvida. Oscilação de peso por conta do ciclo menstrual. Às vezes a mulher, dentro do ciclo menstrual, não consegue ir bem no banheiro. Dentro do ciclo menstrual, ela pode ter problemas ali no sistema reprodutivo, como a SOMP, como o próprio ovário policístico, ou seja, nenhum outro. Ou pode ter a própria endometriose, o que vai fazer oscilações no peso da mulher. Então, se ela fica focada nisso, vai dar ruim. E também, às vezes a mulher tem seus 60 quilos e ela tem 1,60 m. Cara, não dá para esperar que ela vai perder 15 quilos, entende? E acredite, tem gente que chega com essa cabeça porque fica escutando coisas lá fora e acredita que para ela também tem que ser assim. Então, às vezes ela perdeu 3, 5 quilos ali, era a nossa primeira meta. Aí, dentre a próxima meta, vamos reduzir o percentual de gordura. Só que nessa fase já começa uma recomposição corporal. Então, para haver a recomposição corporal, eu já preciso estar desenvolvendo massa muscular ou mantendo essa massa muscular. Então, eu estruturo a segunda fase dessa mulher. Aí, dentre isso, começamos a reduzir o percentual de gordura dela, o físico começou a alinhar, ela está muito mais bonita e tudo mais, perdeu peso, começamos agora, a visão não é mais o peso, mas sim a redução do percentual de gordura. Lá na terceira fase, agora entramos de fato no aumento da massa muscular. Essa mulher vai começar talvez a comer um pouquinho a mais, vai começar a buscar o desenvolvimento muscular. Inclusive, essa chave aqui, essa virada aqui é onde muitas de vocês acabam quebrando. Por quê? Porque perder peso é palpável, você consegue olhar na balança que está tendo resultado, você consegue olhar nas roupas que está tendo resultado, na redução do percentual de gordura você consegue ver em fotos, você consegue ver de fato que a coisa está acontecendo, mas chega em alguns momentos você tem que ter a estrutura muscular para conseguir ter um físico ainda mais bonito. Só que na hora de desenvolver massa muscular, muitas acabam perecendo porque o peso às vezes pode subir um pouquinho, vai comer um pouquinho mais de carboidrato, vai sentir que o físico fica um pouquinho mais retido, e assim muitas acabam desistindo dessa parte. Mas você conseguiu entender a linha do ponto A ao ponto B? E isso daqui ele vai se replicando. Só que se você não tem isso aqui muito bem estruturado, parece que você não está evoluindo, principalmente quando você já está na fase de recomposição corporal. Porque, de fato, as coisas são mais lentas. E o jogo do fitness, ele é a longo prazo. Se você está comigo até agora, né, se você chegou até agora no vídeo, deixa aqui no comentário. O jogo, ele é a longo prazo. Beleza. Dentre a dieta, você já sabe que ou vai ter uma redução de calorias, né, um déficit calórico, ou você já sabe que vai fazer um superávit calórico. Então, a dieta, você tem um mínimo e um máximo que você vai consumir. Normalmente as mulheres estão acostumadas sempre a trabalhar no mínimo ali, 1.200, 1.000, 1.300 calorias, porque elas sempre querem reduzir peso ou reduzir percentual de gordura. Mas ela tem um tetinho máximo, e a gente começa a trabalhar isso daqui para ter um bom desenvolvimento muscular. Beleza, isso na parte da dieta. E na parte do treinamento? Na parte do treinamento também. Então nós temos uma coisa dentro do treinamento que se chama periodização. E agora, olha só que interessante, na sua dieta, muitas vezes a sua dieta, ela vai manter uma estrutura única. Por quê? Porque você vai se acostumar com o alimento que você come, porque você vai entender que não adianta ficar procurando diversas opções. Você vai ver que talvez seja 1, 2 refeições do seu dia que você vai sentir a necessidade de trocar. Nas demais, você vai manter a mesma estrutura. Então, por exemplo, café de manhã e almoço, normalmente, 99% das mulheres que eu atendo, se mantém ali com a base, é aquilo ali, ponto. Aí beleza, você vai entender que, putz, cara, essa dieta aqui é que eu gosto, é que eu consigo seguir no meu trabalho, consigo seguir na minha rotina, é gostosa pra mim, enfim, ela se mantém estável. O próximo jogo que você tem que observar é a parte de treinamento. E dentro da periodização de treinamento, eu preciso ser sincero para você. Você não precisa ficar trocando de treino todas as vezes, todos os meses ali. Isso é verdade. Mas eu olho para o outro lado. Eu já penso assim, se dá motivo para essa pessoa continuar, se dá uma motivação, se dá uma animada, por que não trocar? Então, eu gosto de trocar o treino dessa paciente de mês em mês ali, isso já é uma estrutura consolidada dentro da consultoria, mas dentro disso daqui nós temos algumas estruturas.
Inclusive, deixa eu só voltar um ponto. É muito importante que você goste do treino, porque é ele que vai alterar com frequência. No meu caso, com as minhas pacientes, tem profissionais que é diferente e tá tudo bem. Mas com as minhas pacientes, o treino é a estrutura instigante para se manter motivado. Dentro disso, nós temos diversas periodizações. Então, por exemplo, a mulher que quer reduzir peso, que a gente estava conversando, nós temos estrutura para ela. Ah, Dani, eu já treino há muito tempo, tive um reganho de peso porque fui fazer uma viagem de 2 meses, voltei, ganhei 5, 7, 8 quilos aqui, é uma forma de trabalhar. Dani, eu nunca perdi peso, é minha primeira vez fazendo isso, é outra forma de trabalhar. Dani, eu já estou numa fase de ganho de massa muscular, é outra forma de trabalhar. Mas dentre a estrutura da periodização nada mais é do que deixar de forma sensata e periodizada como você vai levar a pessoa de um ponto A para o ponto B. E no treinamento você vai ter estruturas como periodização linear, periodização ondulatória semanal, periodização linear reversa, periodização ondulatória diária. A linear é aquela que você vai subindo carga, volume do seu treinamento, intensidade como um todo, semanalmente. A linear reversa é o contrário, muitas vezes você já está num estado ápice, chegou num estado de choque, que a gente já vai conversar, e de repente você começa a reduzir. E quando você tem essa estrutura na sua cabeça, a linear reversa, né? Ondulatória é que tipo assim, semana você pode estar com mais intensidade, na outra semana com menos. Isso acontece muito, por exemplo, com a pessoa que vai viajar. Então, chegamos numa ondulatória. Veio subindo, nessa semana eu vou fazer um pouquinho menos, vou diminuir o volume porque as crianças estão de férias da escola, ou às vezes o treino, ou às vezes vai viajar e tudo mais, e a contrário é verdadeiro, às vezes, pô, vou fazer uma ondulatória e vou chegar numa semana de choque com maior intensidade, com maior capacidade de treinamento, porque essa mulher na outra semana vai viajar, então eu cheguei no ápice dela, depois eu reduzo para ela recuperar, para dar a necessidade da recuperação. Beleza. Quando você entende essa estrutura aqui, que as coisas elas têm um início, têm um meio e têm um final, e quando você chega no final, o físico, a gente paga um aluguel para estar com o físico, para ele estar shapeado, para ele estar bonito, para ele estar estético. E o aluguel é fazer a dieta e o treino. Então, você montou a periodização. Pô, Dani, eu sei que eu vou sair daqui e vou chegar aqui. Quando você chegar aqui, normalmente vai recomeçar o processo. Só que quando você recomeça esse processo, você vem com muito mais capacidade de treino, você vem com muito mais expertise na dieta e os resultados eles tendem a ser gradativos. Você vai ter um primeiro resultado muito bom, aí depois você vai se tornando esse resultado mais linear, por isso que você precisa gostar do que você está fazendo. Esses detalhes aqui ó, que eu estou te passando, de ter uma estrutura para iniciar e para finalizar e depois saber recomeçar esse processo e seguir assim a longo prazo, vai fazer com que você não reganhe peso, vai fazer com que você não se meta a tomar determinados hormônios que vão gerar colaterais em você e você vai ter uma longa vida dentro do fitness. Só um detalhe importante. Pô, Dani, eu gostaria muito de usar determinados recursos ergogênicos e tal, você é contra? Não, de forma alguma. Eu não faço apologia ao uso, afinal nem é minha especialização, nem é a minha área. Mas eu acredito que você tem que fazer da forma certa. Estar com o médico não quer dizer que vai isentar colaterais, mas não saia dentro da academia tomando alguma coisa que estão te falando, ou pegando com amiga, pegando com amigo, porque a probabilidade de dar ruim, se você fizer, entre aspas, tudo certo, já tem a tendência, a probabilidade grande de dar ruim, imagine se você pegar e ainda fazer por meios questionáveis, né? Eu espero que tenha feito sentido para você esse vídeo. Eu vou deixar um outro vídeo aqui ó, falando sobre recomposição corporal para mulheres, mas antes de clicar lá, deixa eu só te fazer o último convite. Se você quer que eu monte a sua dieta, seu treino, te acompanhe semanalmente na dieta e no treinamento, eu vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer mais sobre a minha consultoria online. Na consultoria online, eu faço literalmente isso. Eu pego você pela mão e te levo do ponto A para o ponto B, dentre as suas capacidades, tanto de que você consegue se aplicar a toda aquela rotina, como também suas capacidades genéticas, tá certo? Te espero no próximo vídeo ou na consultoria online. Tchau!